Hare Krishna. Ei, bom dia pessoal, tudo bem? Nitai Gaura Premanandi. Estou aqui mais uma vez dando essa leitura do Chaitanya, chamado Bhagavata, para o Rio de Janeiro, né, e todo o Brasil. Muito obrigado, agradecer ao Prabhupada Vyoma. Tá, vamos na leitura de hoje. Hoje será o capítulo 3, canto 3, capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni, o verso vai ser o 36. Vamos cantar um pouquinho então. Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Gaura Premanandi Hari Haribo. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, chamado Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24, verso 36. Etame janma lokesmi mumukshunam durashayat prasankyanaya tatvanam samatayatma darshani. Mais uma vez. Etame janma lokesmi mumukshunam durashaya prasankyanaya tatvanam Samatayatma Darshane. Tradução é a seguinte: o meu aparecimento neste mundo destina-se especialmente a explicar a filosofia Sankhya, que é tida em alta estima por aqueles que, buscando a autorrealização, desejam libertar-se do enredamento de desnecessários desejos materiais. Será Prabhupada aqui, vamos ver aqui o significado. Neste verso, a palavra Durashaya é muito significativa. Dur refere-se a incômodos ou dukkha, sofrimento. Ashaya significa do refúgio. Nós, o papai está colocando com a gente, colocando na nossa posição, né? Nós, almas condicionadas, refugiamo-nos no corpo material, que é cheio de incômodos e sofrimentos. As pessoas todas não podem entender essa situação, e isso se chama ignorância, ou ilusão, ou o encanto de Maya. A sociedade humana deve entender muito seriamente que o corpo em si é a fonte de toda a vida de sofrimento. A sociedade humana deve entender muito seriamente que o corpo humano em si é a fonte de toda a vida de sofrimentos. Supõe-se que a civilização moderna esteja fazendo avanço em conhecimento científico. Mas o que é este conhecimento científico? Ele se baseia apenas em confortos materiais. Confortos, né? Agora fiquei confuso. Confortos materiais. Ele se baseia apenas em confortos materiais, sem conhecimento de que, por mais confortável que se mantenha o corpo, ainda assim o corpo é destrutível.
como se afirma na Bhagavad Gita, Antavantai Medeha. Esses corpos destinam-se à destruição. Nitya Shokta Saririna. Refere-se à alma vivente ou à centelha viva dentro do corpo. Essa alma é eterna, mas o corpo não é eterno. Para executar nossas atividades, temos de ter um corpo. Sem corpo, sem órgãos dos sentidos, não há atividade. O papai não está negando o corpo, né? Tem precisando do corpo. Mas as pessoas não indagam se é possível ter um corpo eterno. Na verdade, elas aspiram a um corpo eterno, porque muito embora se ocupem em gozo dos sentidos, esse gozo dos sentidos não é eterno. Portanto, elas carecem de algo que possam desfrutar eternamente, mas não entendem como alcançar essa perfeição. A filosofia Sankhya, portanto, como Kapila Deva afirma aqui, é Tattvanam. O sistema de filosofia Sankhya é projetado para proporcionar compreensão da real verdade. O que é essa real verdade? A real verdade é o conhecimento de como sair do corpo material, que é a fonte de todos os incômodos. A encarnação ou descida do Senhor Kapila destina especialmente a esse propósito. É isso o que se afirma claramente aqui. Então, inclusive, é o tema da live de hoje, da aula de hoje, né? A real verdade é o conhecimento de como sair do corpo material, que é a fonte de todos os incômodos. Sila Prabhupada aqui de Omagana Timiranda Sagana Jana Shalakaya Jakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Chinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medasi Prabhupada Pramodaya Sasidanta Nashe Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshataya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadadara Sivastri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Etam me janma lokesmin mukshunam durashayat prasankyanaya tattvanam samatayatma darshane. Meu aparecimento neste mundo destina-se especialmente a explicar a filosofia Sankhya, que é tida em alta estima por aqueles que, buscando a autorrealização, desejam libertar-se do enredamento de desnecessários desejos materiais. Então, é um ponto muito importante, né? Assim, ninguém se toca, né? Que todo problema se deve ao corpo material. E as pessoas, elas não sabem como resolver isso. E o que elas fazem, como o Prabhupada fala aqui no significado, né? Que o avanço científico se destina só a aumentar a gratificação de sentidos, tentar manter a gratificação de sentidos, mas não consegue, não vai, sempre vai acabar, o corpo ele vai terminar. Eu até vi uma reportagem, né, falando sobre pessoas famosas, cientistas, artistas famosos, pessoas famosas, né, que pediram para quando morresse deixasse o corpo, congelasse o corpo, né, até a ciência desenvolver algo mais, uma maneira de voltar ao corpo. Imagina. E tem pessoas que estão até hoje congeladas lá esperando um dia o progresso científico voltar e achar que eles vão voltar à vida. Imagina. Ou então deixar o DNA dele assim num lugar guardado para depois que ele morrer, ele voltar de alguma maneira. As pessoas acham que elas vão voltar, né? Não é. Quando um homem e uma mulher vão se casam, vão ter uma relação, vão ter um filho, aquele é uma terceira pessoa. Embora tenha 50% dos genes do pai e 50% da mãe, mas aquele é uma terceira pessoa, que é uma outra alma, que não é. Tudo bem, ela nasce numa família específica devido ao karma, né? Que por exemplo, a pessoa nasce numa família piedosa devido à atividade piedosa. Ela nasce numa família ímpia
devido a atividades ímpias. Mas é uma outra pessoa, não é você. Mas as pessoas elas não conseguem entender isso. Então, na ignorância, as pessoas ficam tentando minimizar o sofrimento, mas não tem jeito. O corpo material vai definhar, vai adoecer, vai morrer, né? Por mais que você tenha alguma amenidade, a pessoa rica, né, tem mais facilidades, tem água quente, tem uma roupa boa, uma casa boa. E uma pessoa pobre, né, mora mal, sente frio, passa fome, né? Então, a pessoa que tem facilidades materiais ela tem mais confortos materiais, né? Porém, a mente continua perturbada, porque em última análise, todo mundo pressente que está num lugar errado, né? O corpo material, sem problema, sempre vai ter doença, e depois vai ter a morte mesmo, né? E as pessoas, vai crescendo, desenvolvendo, depois vai ficar velha, e vem a doença e vem a morte, né? E as pessoas que estão velhas, aí, inclusive eu vejo também, né, que às vezes as pessoas jovens, elas ridicularizam as pessoas velhas, como se elas mesmas não fossem envelhecer. A pessoa velha tem que sentir assim, eu consegui ficar velho, você não vai nem conseguir, talvez não consiga. Muitos jovens morrem cedo, prematuramente, né, assim, porque não conseguem cuidar da saúde, nem da mente, né? A mente descontrolada, o que faz? A pessoa se entrega à promiscuidade, à intoxicação, à loucura, né? E morre antes do programado, né? A pessoa encurta a vida dela devido à agitação, né, cotidiana, moderna, né? E as pessoas que ficam velhas vão adoecer, vão morrer. Então, em todos os casos, nós estamos num lugar inadequado. Então, aqui, o Kapila está falando, que ele está explicando a filosofia Sankhya. E o propósito fala que o propósito real desse conhecimento, que a filosofia Sankhya, nos dá uma compreensão da realidade. A realidade é que nós entendemos que o corpo material é temporário e nos ensinarmos a sair desse corpo. Então, essa Sankhya Yoga que o Sr. Kapila foi na Satya Yuga, né, outra era. Hoje em dia, não podemos nem praticar esse processo que o Sr. Kapila ensinou para Devahuti, porque nessa era, na Kali Yuga, ninguém tem um corpo assim, adequado para esse processo de meditação, de yoga, né? Mas ainda assim, yoga tem princípios comuns, né? São comuns em qualquer sistema de yoga, como igualdade, equanimidade, bondade, né? Honestidade, autocontrole. Então, todo sistema de yoga tem isso. Então, o Sr. Kapila ensinou essa filosofia, então ele está assim, instruindo a sua mãe, né? Ensinando ela a desapegar do problema, do corpo. O corpo é o problema. Nós temos que aprender a fazer isso, né? Então, assim como o Sr. Kapila ensinou para Devahuti na Satya Yuga esse processo da meditação, a pessoa tem introspecção, ela consegue desprender do corpo e assim abandonar o corpo meditando em Krishna, né? Então, mas na Kali Yuga, esse processo não tem jeito, né? É por isso que o Chaitanya falou, né? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo, Nastiva Gatiyanata. Cantar os santos nomes, não tem outra maneira na Kali Yuga, Kalo Nastiva, né? Eva é o único processo, Eva Kevalam é o único caminho na Kali Yuga. Kalo Nastiva, não tem outra maneira, não tem outra maneira. Fala 3 vezes, né? Então é o processo mesmo. E a pessoa tem o mesmo. As escrituras falam que o que você conseguia na Satya Yuga com a meditação, tem um verso que fala isso nos Puranas, né? O que você conseguia, a perfeição que você conseguia com a meditação na Satya Yuga, na execução do sacrifício na Treta Yuga, e na adoração às deidades na Dwapara Yuga, você consegue o mesmo resultado com Sankirtana Jagya, Harinama Sankirtana Jagya, com o sacrifício do cantar dos santos nomes. Então, por isso que dá tanta ênfase nesse processo de cantar o santo nome de Krishna. E Prabhupada veio para o Ocidente, assim, empoderado, né, pelos acharyas anteriores, pelo seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta, e todos os acharyas anteriores.
Prabhupada veio com essa missão assim, né? De tirar o mundo da ignorância e dar todo mundo a misericórdia de cantar Hare Krishna. Então, Prabhupada está sempre enfatizando os seus livros, nos seus significados Bhaktivedanta, né? Sempre enfatizando que nós temos que cantar o santo nome de Krishna. Hoje mesmo, a minha filha mandou um áudio de Prabhupada, assim, uma parte pequenininha, assim, Prabhupada, assim, falando com tanta energia, assim, com tanta garra, né? Você vê a compaixão de Prabhupada, né? E tentar nos resgatar, né? Tirar dessa ilusão material. Nós não devemos viver como gatos e cachorros, só pensando em comer, dormir, fazer sexo. A vida humana é muito preciosa, não perca tempo, né? Pratica a consciência de Krishna, é muito simples. É só cantar o santo nome de Krishna, né? E você vai ter todo o benefício. Leva a sério esse processo de cantar e propaga esse processo. O processo é você praticar e propagar, é só isso. Você recebe o processo, você deve associar com os devotos e continua cantando, né? E vai pregando a consciência de Krishna. Quando for Chaitanya Mahaprabhu, eu lembro agora do verso falado pelo mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Quando Chaitanya Mahaprabhu foi iniciado por Ishvara Puri, né? Ele deu para ele o Mahamantra. Sr. Chaitanya começou a cantar o Mahamantra, Sr. Chaitanya começou a ficar louco. Assim, ele cantava e... Porque o Sr. Chaitanya imagina, ele estava num monte chamado Radharani e Krishna junto, né? Então, imagina, não tem um devoto mais puro que Radharani. Então, quando o Sr. Chaitanya cantava Hare Krishna, ele sentiu esse total. E ele ficava louco, e sintomas de transformações corpóreas rolavam no chão, ria, chorava. E ele fala assim, aí eu acho que eu fiquei louco. O Sr. Chaitanya está falando isso para os sannyasi mayavadas. Ele fala, por que você veio cantando Hare Krishna? Ele falou assim, pois é, meu guru me deu esse mantra, eu comecei a cantar, e realmente eu achei que eu tinha ficado louco mesmo. E aí eu submeti uma mestre espiritual e falei, meu Guru Maharaj, esse mantra, o que é isso? Eu estou cantando Hare Krishna e às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu rolo no chão, eu perco o controle, eu saio de mim, eu perco a consciência externa. Que é isso? Que mantra é esse que o senhor me deu? aí o Ishvara Puri, ele ri assim e fala, meu filho, estou muito feliz com você, que você está cantando puramente, você já alcançou a perfeição, meu filho. Estou muito feliz. Aí ele fala esse mantra que eu vou falar agora, ele fala assim, Natyagal Bhakta Sangha, Kara Sankirtana, Krishna Nama Upadesha, Tara Sarvajana. Natya dance. Natya vem de Nata, né? Inclusive o Gonitai do Rio, o nome dele é Gonitai Nataraj, né? O rei do dançarino supremo, né? O rei dos dançarinos. Tá, eles estão dançando, né? O Gonitai do Rio, né? Então, Natya Gal, continue dançando. Gal, continue cantando. Continue dançando, continue cantando Hare Krishna, fazendo kirtan, dançando e cantando Bhakta Sangha, na companhia dos devotos, Bhakta Sangha. E Kara Sankirtana. E propague, Sankirtana, faça Sankirtana. Propague a consciência de Krishna na forma de cantar Hare Krishna, na forma de distribuir livros, entendeu? Faça isso, né? Faça você mesmo. Então, assim, continue praticando e ajudando as pessoas a praticar, né? E depois ele fala, Krishna Nama Upadesha, Tara Sarvajana. Krishna Nama Upadesha, instrua a ciência da consciência de Krishna. Nama Upadesha, o conhecimento sobre o processo de cantar Hare Krishna. Por que cantar Hare Krishna? Instrua as pessoas sobre a importância de cantar Hare Krishna, né? Você cante, pratique, dance, faça Sankirtana, propaga esse processo e instrua as pessoas de como fazer isso, né? Krishna Nama Upadesha e Tara Sarvajana, e salve o mundo inteiro. Então, essa é a ordem do mestre espiritual Chaitanya Mahaprabhu para ele. E Sr. Chaitanya faz isso. Então, por isso que ele fala para o sannyasi mayavadi, por que ele cantava Hare Krishna e fazia isso? Porque o guru dele mandou fazer. E falou assim, ele começa falando assim, meu guru fala, acho que eu sou um tolo, eu não tenho inteligência para entender o Vedanta. Então, o Chaitanya estava indiretamente criticando os sannyasi mayavadis, né? Porque o Vedanta Sutra é muito conciso. Uma pessoa comum não consegue entender o significado do Vedanta Sutra. É muito, muito complicado, muito... Chama sutras, né? Ok? A Tato Brahma de Gyasa. Isso é um sutra. A Tato Brahma de Gyasa. E aí? A Tato, agora, Brahma, espiritual, de Gyasa, compreender. Só isso. Agora,
vida espiritual, de graça, compreender. O que quer dizer isso? Agora que você chegou na vida humana, você deve dedicar a vida humana a compreender a ciência espiritual. Você deve levar a sério isso. Então esse é o mantra, quer dizer. Então todo o Vedanta Sutra é nesses sutras assim, certo? Então, como é que é? Até esqueci agora, lembrar de umas que eu esqueci. Jyotigamam, né? Tamo, como é que é? Tamo no Dam Jyotigamam. Sai da ignorância e vai para a luz. É assim. Outro mantra, né? Então, Sr. Chaitanya falou, não consigo. Então, Sr. Chaitanya estava explicando que na Kali Yuga, o processo não é ficar estudando a filosofia Vedanta. Nós já temos o comentário natural da filosofia Vedanta, que é o próprio Srimad Bhagavatam. O próprio Srimad Bhagavatam, que nós estamos estudando aqui, assim, metodicamente, é o comentário natural do Vedanta Sutra, feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, que é Vyasadeva. E Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Como é que é? Vedanta Fit, Vedanta Krit Evachaham. Como é que é? Como é que começa o mantra? Sarvasatyaham, Sarvasatyaham, Bridi Sanevista, estou. Matai Smriti Gyanama Pohanancha, Vedai Sarvai Aham Eva Vedyo, Vedanta Krit, Vedanta Vid Evachaham. Sarvasatyaham, que já fala, estou no coração de todo mundo. Estou situado no coração de toda entidade viva. Bridi Sanevista, situado no coração, Bridi é coração, no coração de todo mundo. Sanevista. Matar de mim, Smriti, vem a lembrança. Matar Smriti, Gyanama, conhecimento, e a Pohanam, esquecimento. Então, se você, as pessoas querem ficar em Maya, então Krishna dá para ela o esquecimento, porque elas querem esquecer. Então Krishna dá para ela o esquecimento. Krishna dá a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Ele fala, Vedanta Krit, Vedanta Vit. Eu compilei os Vedas, eu conheço os Vedas. Né? Vedanta Vit, Vedanta... Sarvasatyaham Hridisani Vista, Matai Smriti Gyanama Pohanancha, Vedanta Krit, Vedanta Vit Evachaham. Então, eu conheço o propósito, eu sei o que é os Vedas. E, então, isso é dado na forma do Srimad Bhagavatam. Então Sr. Chaitanya explicou que o processo de autorrealização nessa era é o processo de Sankirtana, executar Sankirtana, pregar, propagar a consciência de Krishna. Então, como eu falei no começo, o Prabhupada estava assim, enfaticamente, numa aula explicando assim, não desperdice a vida humana é muito preciosa, não viva como gatos e cachorros, cats and dogs, né? Não perca a oportunidade a vida humana é muito rara, e propague, adote a consciência de Krishna, adote esse processo, ele fala, adote esse processo de cantar o santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Srila Prabhupada, assim, muito enfaticamente, assim, pregando, assim, com muita energia, assim, com muita compaixão, nessa energia de Prabhupada, esse desejo ardente de tirar as almas condicionadas de Maya. Então, Srila Prabhupada estava seguindo o mesmo parampará que o Guru Sr. Chaitanya, Ishvara Puri, deu para ele fazer isso. Essa é a corrente social discipular, vem até nós, né? E os devotos que seguem Srila Prabhupada, os nossos mestres espirituais, os devotos que estão seguindo a consciência de Krishna seriamente, têm o mesmo desejo de ajudar as pessoas a sair da ilusão de Maya. Todo mundo coberto por Maya. Né? Assim como o seu Kapila tirando a mãe dele de Maya aqui, o Sr. Chaitanya veio nos tirar de Maya também na Kali Yuga. Ele mandou seu devoto general Prabhupada para o Ocidente, para que nós pudéssemos adotar a consciência de Krishna seriamente. Tá bom? Então é isso. Deixa eu tirar aqui o pão. Então é isso. Então vamos ver aqui
Vamos ver aqui os comentários dos nossos amigos internautas aqui. Todo mundo que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Tinha conseguido, agora não sei, eu não estou conseguindo. Olha, cara. Vou entrar novamente aqui. No Facebook. Porque aqui no celular costuma ficar muito bom, não. Deixa eu ver aqui. Krishna Kirtana Gananatana Parou. Premamita. Deixa eu ver se vai por aí. Não apareceu, então vamos por aqui. Iscon Rio. Tá. Aqui, comentários. Comentários. Ver insights. Não. Uau. Destaques. Um comentário, achei. Haribo, Hare Krishna. Outros comentários. Aqui temos, Sundarang. Já é Sundarang. Hare Krishna, Nitai Gora, Premanande, Haribo. Gratidão pelos ensinamentos. Haridashana Prabhu. Embora os Gyanis se considerem vedantistas, eles mesmos não conhecem a conclusão do Vedanta Sutra. Sarvasya Chaham Vridisani Vista. Isso mesmo. Eles não conhecem. É porque os Vedantistas, não o Haridasha, não são os Vedantistas, são os Mayavadis. Os Vedantistas conhecem. Os verdadeiros Vedantistas conhecem. Só que na Kali Yuga, se você tentar praticar esse processo na Kali Yuga, você vira um Mayavadi. O Prabhupada fala isso. Os impersonalistas em outras eras, tudo bem, as pessoas eles não tinham chegado na compreensão do Brahman, de Paramatma e Bhagavan, mas eles estavam no caminho. Então por exemplo, os 4 Kumaras eram impersonalistas, né? Shukadeva Goswami era impersonalista, entendeu? E quando eles conhecem Krishna, eles entendem, entendeu? O ponto que a filosofia de Shankaracharya, que veio depois, agora, né? Logo antes do Chaitanya, Shankaracharya, que é o problema, que desencaminhou todo mundo. Que é o próprio Sr. Shiva, amando de Krishna, que veio desencaminhar as pessoas para tirar as pessoas do budismo. Todo um propósito, né? Toda uma estratégia, né? Então, esse pessoal que falam, não são nada, eles são ateístas pesados, eles são ofensores. Os Mayavadis não são vedantistas, eles são pseudo-vedantistas, não sabem nada. Coitados, estão perdidos. Estão perdidos no baile. Sundarang, bom dia a todos. Hare Krishna, Reverência Chaitanya, Hare Krishna, Sundarang, Haribo. Haridasha. De um modo geral, a abundância de recursos dos ricos ou da classe média é uma boa fortuna. Entretanto, devido ao alto grau de encargos, isso produz proporcionalmente muita tensão e preocupação que resulta em muitos sofrimentos. Sim, sofrimentos. O sábio aceita voluntariamente o estilo de vida simples. Isso mesmo. Então, cara, as pessoas sábias, elas estão assim, estão correndo disso. Por exemplo, Sanatana Goswami, que veio há 500 e poucos anos atrás com o Sr. Chaitanya, né? 500 anos atrás, o Sanatana Goswami, um passatempo famoso, né? Ele e Rupa Goswami eram milionários, eles eram riquíssimos, né? Assim, ele trabalhava para o governo muçulmano. Rupa Goswami ele tinha barcos de moeda, ele tinha um barco imagina, um barco cheio de moedas de ouro, muita riqueza ele tinha. E aí, como ele foi encontrar com o Sr. Chaitanya, ele repartiu tudo com a família, não sei o quê, ficou uma parte com ele. E aí ele mandou uma parte para Sanatana Goswami, para Sanatana Goswami sair da cadeia. Ouro, mandou. E Sanatana Goswami, inclusive, ele subornou o carcereiro, né? Toda a história incrível, né? Aí, o ponto é que Sanatana Goswami fala com o carcereiro, não, mas como fazer? Aí Sanatana Goswami, fala que você me levou na beira do Ganges para me defecar lá,
E aí eu estava amarrado e aí você bobeou, eu caí na água, no meio da correnteza, amarrado, e a água me levou, quer dizer, morri afogado. E ajudou esse mantra mesmo. Aí Sanatana Goswami, como é que é? Sanatana Goswami, ele conseguiu fugir, e aí levou umas moedas de ouro. Ah, não. Alguém que ajudou ele a fugir da cadeia ficou com as moedas de ouro, roubou lá do monte, lá, roubou 7 moedas de ouro, imagina. E levou, né? Poxa, né? Ajudando, um cara que ajudou a Sanatana Goswami cruzar a floresta. E aí um astrólogo lá, os astrólogos também, de um rei, de um líder, de um dono de um hotel lá, assim, ladrões, imagina, usando astrologia para roubar. Falou assim, ó, vai chegar alguém aí que tem grana, hein? Esse cara ele tem 7 moedas de ouro, algo assim. E o cara, opa, aí o Sanatana Goswami chegou lá e o cara recebeu ele muito bem. O Sanatana Goswami trabalhava com política e sabia como é. Falei assim, esse cara tá me recebendo muito bem, né? E o Sanatana Goswami já ficou preocupado, né? O cara muito bem, recebeu ele, deu um quarto para ele, para o servo dele, muito bem. E aí Sanatana Goswami pensou assim, olha, eu acho que esse cara sabe que eu tenho grana. Falou pro servo dele, ó, vai lá dar as moedas, dá as moedas lá pro dono do hotel lá. Né? Aí o servo dele deu as moedas. Aí no dia o cara falou, pô, puxa vida, eu queria matar vocês por causa desse dinheiro, cara. Você me deu aí 6 moedas, né? No caso de fala que era 7, né? E tudo bem. Errou por uma, né? Algo assim, né? E liberou, e foi embora, tudo bem. Aí Sanatana Goswami foi com esse servo embora. Não, a certa altura Sanatana Goswami pensou assim. Lembrou, né? O cara tinha falado que era 7 moedas e só deu 6. Falou pro servo dele, por acaso você ficou com algum dinheiro com você aí? Alguma moeda com você? Aí o servo, desculpa, Sanatana Goswami, desculpa. Sanatana Goswami falou pra ele antes assim, ó, ainda bem nós temos aquele dinheiro lá, aquele riqueza como a Haridas falou aqui, riqueza maus presságios, velho. Gente vai querer roubar de você, somente vai ficar agitada. Então, dinheiro não tem nada a ver, ficar rico. Ser renunciado e ficar trabalhando com dinheiro. Aí, então, como o servo dele ficou com uma moeda escondida, né? A Sanatana Goswami falou assim, tudo bem, eu vou daqui agora eu vou sozinho, fico com essa moeda para você como pagamento pelo seu trabalho que você deu para mim aí, pelo que você me serviu. Então fica essa moeda para você, pode ir embora. Ele dispensou. O cara, ele foi sem nada, sem zero. Zero à esquerda, não queria nem saber. É como você falou mesmo, né? Kali Yuga, cara. Kali Yuga, as pessoas que têm um bom karma de nascer rica, famosa, inteligente. Nós vemos essas pessoas famosas aí, coitado, como é que elas se degradam? Pessoa inteligente. Um jovem nasce com pais ricos, mora bem, não é? Famoso, rico, muito dinheiro e bonito. Uau, aí Kali Yuga cai matando, as pessoas se degradam assim mais rapidamente ainda. Problema, né? Hare Krishna. Tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Otávio, Prabhu, qual é a melhor hora de cantar japa? Por quê? Com o refinamento pode-se cantar em outros horários, mas com a devida concentração? Sim, Prabhu, sem dúvida nenhuma. Otávio, melhor hora de cantar japa é antes do sol nascer, sem dúvida nenhuma. O melhor horário chama Brahma Muhurta, esse horário chama o período do Brahma Muhurta, né? O horário assim, auspiciosíssimo para cantar japa. Mas nós sabemos, né, devido às condições atuais do mundo, né, todo mundo, as pessoas precisam trabalhar e não pode acordar tão cedo, entende? E tem um trabalho, entende? Então você pode ter outra hora para cantar, não tem problema nenhum, né? O Prabhupada não ficava exigindo isso não, exigia que o que o Prabhupada pedia, que nós concentrássemos no falar, nós temos que pronunciar bem e ouvir bem nossa voz, entendeu? Não precisa gritar também não. Um devoto que fica cantando, gritando. Eu lembro, em Vajabum, um devoto que ficava gritando, cantando rápido, tão alto na sala do templo, que as pessoas saíram da sala do templo, porque você não conseguiu ouvir nem sua própria japa, porque a pessoa fica tão alto. A pessoa tem que cantar baixinho só para ela.
Mas ela tem que ouvir a voz dela, entende? Hare Krishna, Hare Krishna. Então é ouvir sua voz, cara. Ouvir sua voz. Ouvir, cantar e ouvir com atenção. Esse é todo o segredo, tá aí. Tá? Se você não pode cantar de manhã, que é o melhor horário, então consiga outro horário, não tem problema. Né? Tá bom? Não tem problema nenhum. Mas cante. Né? Como fala Bhaktivinoda Thakura, tá difícil, mas cante. Não tem horário certo, mas cante assim mesmo. Tá bom? Então é isso. Então, pessoal, é isso, né? Tudo certo? Então, eu falei a mensagem aqui. Haridash. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. ISKCON. 1h30 antes do sol nascer. 1h30 depois. Tá falando aqui que 1h30 do sol nascer, 1h30 depois. Tá bom. Então o negócio é esse. O segredo é dormir cedo e acordar cedo. Né? O mais cedo possível. Né? Dormir cedo e acordar cedo. Se não é possível, se você é uma pessoa que trabalha, chega muito tarde, né? Tem que acordar mais tarde, fazer o quê? Né? Canta em outro horário. Assim? Mas o horário melhor como já falei isso aqui já, a Tia Deva falou que quem pode acordar cedo e cantar Hare Krishna cedo, pode se considerar uma pessoa aristocrática, uma vida aristocrática. Isso é top. Só alta classe. Poder acordar cedo e cantar japa cedo é só alta classe. Só quem é milionário. Tá bom? Brahma Muhurta, é isso mesmo, Brahma Muhurta, Hare Krishna. Itaigora Premanandi, Haribo. Tá bom, pessoal? Então tá. Então é isso. Não tem perguntas, né? Não tem mais perguntas, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a vocês. Itaigora Premanandi, Haribo. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare